Colossenses capítulo 3, nós vamos começar no verso 18 e vamos ler até o capítulo 4, verso 2. Aliás, verso 1, por favor. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Nosso Pai, só Tu mesmo podes trazer luz para a Tua palavra. É a Tua palavra e não a palavra de homens. E nós precisamos da iluminação do Teu Espírito Santo. Vem falar conosco. Glorifica a Jesus Cristo. É o que te pedimos, no nome dEle. Amém. Nós estamos caminhando nessa carta já faz algum tempo. Eu não sei qual é o número desta mensagem. Elas estão aí na internet. E é um caminhar na carta aos Colossenses. Estamos tratando da sublime preeminência de Cristo. A supremacia de Jesus Cristo nas nossas vidas. Aquele que é feito mais alto do que os céus. E em quem todas as coisas estão focalizadas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Depois de Paulo tratar durante 3 capítulos a respeito da doutrina, mais especificamente da pessoa e da obra de Cristo, ele começa aqui a tratar dos aspectos práticos da vida cristã. Ele falou da obra da cruz, e agora ele está colocando isto em evidência de modo muito prático. O homem pelo pecado deseja ser Deus. Existe uma vontade no homem de ser ilustre, de ser importante, reconhecido, de ocupar um lugar no pódio, no trono. Isso faz parte
da estrutura do pecado, nos elevar, nos tornar semideuses ou super-humanos, super-homens. Os heróis, normalmente das crianças, eles são feitos, não homens, mas super-homens. He-Man, o super-homem, o Homem-Aranha, Batman, e toda essa turma que vai conquistando poderes maiores. Mas Deus se fez homem. Deus se tornou humano. Veio, encarnou-se e viveu como um homem singelo, simples. Um homem sem exibição. E Rick Watts, eu já me referi a ele hoje em outros livros, Jesus, o modelo pastoral. Ele faz uma afirmação aqui, eu vou ler um pedacinho. É maravilhoso quando se é um ser humano normal. É maravilhoso não ser ou não ter que se mostrar grande. A pressão é retirada. Eu recobro a minha saúde mental. Começo a desenvolver amizades reais, genuínas, sem cobranças, sem exigências. E de fato me transformo num ser humano de carne e osso. E é isso que Deus quer oferecer a todos nós. A humanidade, em sua saúde. Então ele se vira para nós pastores, porque ele escreveu para pastores, e ele diz assim: é possível que você pense, e agora sou eu sou o pastor, não posso mostrar as minhas fraquezas. Por que não? Você não é Jesus. Você deseja que sua congregação coloque a fé em você? Você morreu pelas ovelhas? Você ressuscitou por elas? Se você não pode ser o salvador delas, então não tente ser. Seja você mesmo. Só há um Salvador, e esse é Jesus. Então pare de tentar ser o que você não é. Por que existe tanta desonestidade nos governos? Porque a desonestidade começa em nossos púlpitos, com os pastores desonestos, que não falam a verdade sobre a vida deles. E se a igreja não aprende a ser humana, qual é a esperança para o Brasil? É fazer oração para receber o dinheiro do governo e agradecer a Deus pelo roubo que se faz? A honestidade precisa começar a partir dos púlpitos. Eu sei que algumas igrejas ficarão incomodadas com a verdade. Elas não estão acostumadas com isso. Tiveram séculos de modelos errados. Mas se o Brasil precisa mudar, nossos modelos precisam mudar primeiro. Deve começar com os mestres e pastores e com as igrejas. Precisamos abrir nossa vida para as pessoas, mostrar que nós também temos lutas. Eu também luto com o amor ao dinheiro.
Eu tenho que tomar cuidado com o meu olhar para as mulheres. Eu preciso lutar com o meu desejo de ser grande. Conheço o que as pessoas estão vivendo. Eu sei o que elas passam. O professor de Bíblia e o pastor têm as mesmas fraquezas que teriam se não fossem professores ou pastores. O que ensina a epístola de Hebreus? Jesus conhece todas as nossas tentações. Ele sabe o que nós somos. Por que então nós, pastores e mestres, mantemos a pose de quem nunca enfrentou tentações? Será que somos melhores do que Jesus? Ele sofreu tentações. Ele foi tentado em todas as coisas. Será que você tem medo de que as pessoas deixem de respeitar sua autoridade? Teme ser tirado do pedestal? Mas é exatamente isso o que precisa acontecer. Eu quero compartilhar um segredo. As pessoas respeitarão você muito mais quando você renunciar a essa pompa falsa. Colocarão Jesus de volta no centro. E jamais a igreja, a igreja não será mais a minha igreja, mas a igreja de Jesus. Isso porá fim a essa história de meu grande ministério. Acabaremos com o cartão de visita que anuncia Rick Watts, diretor internacional. Imagine se alguém fosse a Nazaré e visse ali um prédio de muitos andares com um cartaz na fachada: Ministério Internacional Jesus Cristo. Parece no mínimo absurdo. De quem aprendemos essas coisas? Certamente não foi com Jesus. Esse não é o caminho da cruz. O que vimos, o que fizemos com o Evangelho de Jesus Cristo? O que aconteceu com a mensagem de Jesus? Um sacro império evangélico? De quem é a glória? Sinto dizer que isso está nos matando. Mas existe uma saída. O caminho que Jesus nos oferece. E você precisa tomar uma decisão. Ou escolhe ter a aparência de Satanás e fazer o trabalho dele, mesmo que seja um ilustre reverendo ou doutor, reunindo-se com os outros na sinagoga de Satanás, ou escolher ser de Jesus e parecer com Jesus. Precisamos tomar esta decisão hoje, amanhã e sempre. Pregando, ensinando na faculdade e em casa com a família. O pastor Ricardo Barbosa de Souza me disse, Ricardo Barbosa que estava traduzindo o Rick Watts em Brasília: a gente viaja e vai às conferências como se fosse São Rick ou São Ricardo, entre aspas. As pessoas nunca nos veem, a não ser numa plataforma ou num púlpito. A aparência é maravilhosa. E alguns olham para nós e pensam sobre quão grande é a nossa posição e que grandes sujeitos somos. Mas não é bem assim. E nem é bem ali que testamos a nossa semelhança com Jesus. Deus me deu um presente maravilhoso: minha esposa. Eu volto para casa e ela me conhece. Nós vivemos juntos, dia a dia, semana a semana. Ela olha para mim e diz: Rick, quem você pensa que é? Um grande preletor?
Um preletor internacional? Não, senhor, você é meu marido e eu conheço você. Então pare de brincar. Acabe com esse jogo. O casamento é um presente extraordinário de Deus para revelar quem nós somos. Onde começa a vida cristã? Aqui? A vida cristã, quem conhece é minha mulher. E hoje eu já vou levar um pito. Eu disse que ela era sexy, botei a idade dela em jogo. Ah, Senhor. Mas ela é uma bênção. Porque eu posso enganar muita gente, mas eu não posso enganar a ela. E a vida cristã começa no lar, por isso Paulo começa: esposas, sejam ou sede submissas aos seus maridos. Aqui nós temos duplas, 3 duplas: esposa e marido, filhos e pais, servos e senhores. Por que Paulo começou com as mulheres? Já que foi Adão que foi feito primeiro. Essa é uma das questões da ordem. Por que ele começou com as mulheres, com as meninas, com as crianças e com os servos? E não pela ordem de importância ou a ordem de origem. A ordem de origem seria Adão, Eva, e os pais, os filhos, os senhores e os empregados. Mas ele começa às avessas. Por que será? Talvez ele estivesse querendo dizer que o segundo, dentro do princípio do Evangelho, é mais importante do que o primeiro. Uma das questões básicas é que Deus fez 2 homens com quem Ele trata: Adão e Jesus. Mas Adão tem que morrer para que Jesus ressuscite. Então podia ser uma figura que ele esteja tratando de que o segundo, Abel, Isaque, Jacó, Paulo, Maria. Paulo é um tipo incomum. Ele foi Saulo e foi Paulo. O primeiro teve que morrer para o segundo nascer. O pródigo e o irmão do pródigo, o mais velho e o mais novo. Seria esta a junção do Espírito Santo mostrando? Ou a questão do pecado? Já que Adão pecou, Eva não é responsabilizada pelo pecado. Ou será que é a questão da dependência e da independência? Os filhos são dependentes dos pais. Ou seria a questão da fragilidade? A gente coloca o mais frágil primeiro para ser protegido. Por que essa ordem? Quando ele vai colocar num outro texto a ordem, ele diz: a mulher, o homem é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça do homem e o Pai é o cabeça de Cristo. Depois nós vamos dar uma olhada nesse texto, mas acho que num outro dia. Aqui nós temos algumas coisas para serem consideradas. The ladies first. Vamos ser educados. Vamos dar primeiro lugar às mulheres. Vamos colocar as mulheres em preeminência. A questão básica: Satanás odeia a mulher. Hoje de manhã já falei um pouquinho sobre isso.
O principal alvo do diabo é contra a mulher, não contra os homens. E foi o próprio Deus que colocou isso: porém inimizade entre ti, a serpente, Satanás, e a mulher. Entre o seu descendente, isto é, descendente da mulher, e só temos um descendente da mulher, que é Jesus, e a sua descendência, ou a tua descendência, a descendência da serpente. A descendência da serpente somos nós, seres humanos, a raça de víboras. Todas as pessoas que nascem neste planeta, exceto Jesus, são filhos do diabo. Isso diz a Bíblia. É pesado, mas é a realidade. Nós trazemos uma natureza rebelde, diabólica, uma natureza satânica de poder, de grandeza, de ego. Todos nós nascemos aqui com esta natureza absolutamente insuportável. E Deus tem que tratar disto conosco. Nós precisamos ser cambiados, trocados, mudados, para que a vida da ressurreição possa fazer sentido em nós. Jesus é a única pessoa que tem sangue de mulher. Ele não tem sangue de homem. Por isso que Satanás detesta a mulher. Odeia. Todas as campanhas do mundo contra a mulher foram patrocinadas por Satanás. E a única pessoa que deu valor à mulher neste mundo foi Jesus. Você sabe como os filósofos gregos diziam? Que a mulher era semelhante a cachorro, a tuberculoso ou leproso, e eram 3 coisas. Era cachorro, leproso e mulher fazem parte do mesmo bando. Os filósofos, como Aristóteles, desprezavam as mulheres. Elas eram apenas vasos para gerar filhos. A única pessoa que tinha mulheres no seu ministério, cercado por mulheres, foi Jesus. E deu a dignidade às mulheres. Outro dia eu estava sendo abordado por alguém que diz assim: o senhor concorda com mulher sendo pastora? Eu digo: eu já tive muitas reservas, por causa maior da minha ignorância. Mas se em Cristo Jesus não há nem macho nem fêmea, nem judeu nem gentio, nem um dessas coisas, e se Deus, ao escolher vir ao mundo, veio por uma mulher, se ela foi o receptáculo onde Deus habitou durante 9 meses, no seu ventre, por que ela não pode também transmitir a palavra de Deus? Vamos estudar Paulo com mais atenção. O que ele quis dizer? Mas esse não é o assunto da agora. Esse assunto agora eu quero dizer o seguinte: por que a mulher não é submissa? Ele disse: mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Como convém no Senhor. Por que a minha mulher e a sua mulher não são submissas? Eis uma questão muito difícil de tratar, mas é porque falta amor dos maridos para com as mulheres. A submissão advém do amor. Você vê que embaixo Paulo vai dizer: mulheres, sede submissas aos vossos próprios maridos. Maridos,
A língua grega tem várias palavras para amor. Amor é uma palavra que na língua portuguesa ela ficou muito restrita. Mas na língua grega, por exemplo, quando um menino no cio procura uma menina para ficar, existe uma palavra, vou fazer amor com ela. Essa palavra, amor, é uma palavra storge, é um desejo. Epithumia, é um desejo. É uma coisa assim insupitável, é hormonal. Cadela também tem isso. Isso é muito baixo, mas é usada a palavra amor. Quando um casal legitimamente e adequadamente amadurecido relacionalmente diz assim, vamos fazer amor, não se usa mais a palavra epithumia, mas sim a palavra eros. Quando um pai se dirige a um filho ao pai, ele não vai usar a palavra eros, eu quero ter um amor com você, quero andar com você em amor, meu filho. Ele diz assim, eu quero andar com você em storge. Quando dois amigos estão, olha, vamos desenvolver a nossa amizade, eles vão dizer, vamos fazer isto em filia. Mas quando alguém vai se dar ao outro incondicionalmente, ele vai usar a palavra ágape. Esse verbo, o verbo agapau, na língua grega, ele é só usado com esse sentido no Novo Testamento. Só o Novo Testamento dá o valor de dar-se, quando diz, porque Deus amou o mundo, amou, ele deu o seu Filho unigênito. É o verbo agapau. E Paulo usa aqui este termo para dizer assim, maridos, amai vós esposas e não as trateis com picrato, com amargura. O que é amargura? O que é uma pessoa amargurada? Você viu que a Bíblia diz assim, deixará o pai a sua mãe, os seus pais, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. A Bíblia não diz deixará a mulher a seus pais, mas deixará o homem. Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Por que os casamentos não funcionam adequadamente? Porque os filhos não abandonam o lar, os homens. E o principal responsável é a mãe. É a sogra da moça. É a mãe do rapaz que dá o problema todo. Não é a mãe da moça, é a mãe do rapaz. Ela é a criadora de casa. Jesus diz, porém, inimizade entre a sogra e a nora. Não existe inimizade entre o genro e a sogra. Você viu como é? Jesus sabe de psicologia como ninguém. Foi ele que criou esse negócio. Só que ele não criou assim errado. Então, o ser humano, ele não saindo de casa, ele é construído por princípios de amarguramento. É aquela ladainha da mãe, nhan, 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 nhan,
que vai adoecendo o marido e ele se torna uma pessoa invivível. Essa não existe. O assunto é tão brutal que não existe mesmo. O marido se torna um criador de caso, amargurando o relacionamento. E eu vivi isso muito tempo. Nós somos muitas vezes os causadores das distorções do nosso casamento, da nossa relação familiar. Está com o marido, a chave. E qual é o remédio? É você voltar para trás e ver o seguinte: se já fostes crucificados com Cristo, se já fostes ressuscitados com Cristo, porque morrestes, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Tudo o que vai daqui para frente decorre dali para trás. Sem a cruz não é possível andar e ser curado. Maridos insuportáveis são a causa de mulheres insubmissas. Se a sua mulher é insubmissa, você já sabe qual é o problema. É você, sou eu. O Pai e o Filho e o Espírito Santo vivem numa relação de amor. Se eles vivem numa relação de amor, vivem numa relação de submissão. E se vivem numa relação de submissão, vivem numa relação de união, de unidade. Onde existe amor, não existe insubmissão. A insubmissão é produto de exigências incabíveis ou incabidas. Quando ele vai tratar dos senhores, ele diz assim: olha, vocês, senhores, tratem os servos de vocês com justiça e com equidade, que eles vão lhe obedecer. Se eles não obedecem, é porque não existe nem justiça nem equidade. Os filhos não obedecem porque os pais irritam os filhos. E não há coisa pior no mundo do que ser pai sem saber ser pai. Você vai irritar o filho e depois você vai ter problema com o filho. Como é que se irrita o filho? Colocando regras que não fazem parte do amor. Implicâncias. Ficar no pé. Ficar ali, galinha choca, no pé do pintinho, fica neurótico. Por isso que o galo vive cantando toda noite. Foi de tanto que a mãe azul grinou a cabeça dele. Ele começa de madrugada, cocorococó, cocorococó, até amanhecer o dia. E via de dormir e fica cantando. Para que haja submissão é preciso que haja amor. Para que haja obediência é preciso que não se irrite. Para que haja obediência é preciso justiça e equidade. As empresas que têm maior produtividade dos empregados são exatamente as empresas que são mais justas e mais equânimes. E a pessoa sente necessidade de devolver aquilo que está sendo aplicado nela. Quando ela está sendo injustiçada, ela fica retida na sua emoção. Paulo sabe lidar bem com essa questão prática. Onde começa a minha vida cristã? Na minha casa.
Lá na minha casa eu sou o cristão. Aqui vocês não me conhecem de fato. Por isso, se você quer saber se eu sou cristão, pergunte à minha mulher e pergunte aos meus filhos. Se eles forem honestos, eles vão dizer. É muito bonito a gente chegar aqui na igreja e cantar, não é, Eric? E cantar, e canta bonito. Se paz a mais doce me deres gozar. É lindo, eu gosto tanto desse cântico. Mas lá em casa, eu, marido, estou amando minha mulher realmente, aceitando-a. Isso não significa que não tenhamos divergências e brigas e dificuldades. Aliás, eu canto parabéns para você de maneira diferente. Eu canto parabéns para você nessa data ferida, muitas felicidades, muitos anos de briga. Primeiro que essa história de data de aniversário, parabéns para você, você está indo para a morte, como é que está dando parabéns? Cada dia que passa é um passo a menos. Mas por outro lado, cada dia que passa que eu vou morrer, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova dia a dia. Então, parabéns. Agora vamos justificar a coisa. É o envelhecimento de um e o ennovecimento do outro. Mas eu vou dizer o seguinte, queridos, não é saudável não ter briga. Como briga? Não, divergência. Briga no sentido aqui de você ter seus pontos de vista e ela ter os pontos de vista dela e haver a divergência. Isso é saudável. Na família em que os filhos não brigam, alguma coisa está errada. Muito errada. Eles foram anulados. Lá em casa os meus filhos são a maravilha, eles nunca brigam. Você tem que correr imediatamente e chamar um psiquiatra e botar essa família num tratamento pesado. Agora, depois de adulto ficar brigando, aí a coisa ficou feia mesmo. Mas eles precisam ter as diferenças. Precisa, o espaço. E meus queridos, a Bíblia nos deixa muita liberdade. A vida cristã é uma vida de liberdade, de libertação. Não é vida de você botar e apertar. É você viver para a glória de Deus e sem a preocupação da polícia do trigal, que fica escondida atrás do trigal para ver se você come ou não come no dia do sábado as espigas. Tem uma turma que fica assim, olhando por dentro do trigal. Os discípulos de Jesus vinham andando e aí começaram a tirar. Alguns dizem que era milharal. Não era milharal. Não havia milho na Palestina. O milho é da América. Era trigo. Eles pegavam o trigo, tiravam aqui e iam comendo. Mas tinham os policiais de plantão escondido, para ver como é que os discípulos de Jesus andavam. E aí chegavam assim, teus discípulos estão comendo sem lavar as mãos no sábado. E Jesus diz assim, escuta, o sábado foi feito por causa do homem ou o homem por causa do sábado? Como é que é essa história? É o sábado pelo homem ou o homem pelo sábado? Primeiro Deus fez o sábado e depois o homem, ou primeiro ele fez o homem e depois o sábado? Como é que foi? O sábado vem antes do homem ou o homem vem antes do sábado? O homem vem antes do sábado, portanto o sábado é em consequência do homem.
Você está vivendo pelas regras ou pelo relacionamento? Você vive em comunhão com Deus, um Deus pessoal, ou você vive porque tem um código que dirige o seu comportamento? É assim? Deus, quando chamou Abraão, ele disse assim: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar, que eu te mostrarei. Deus não deu um GPS para Abraão, e nem um mapa 4 rodas e disse assim: ó, vai embora. Deus disse assim: você vai comigo, rapaz. Você anda comigo. Mas quando Abraão chegou lá na terra prometida, teve uma crise. E na crise, Abraão, em vez de consultar a Deus, foi para o Egito. Foi por conta própria. Do Egito, ele trouxe Agar. E a Agar nunca mais deixou de trazer o problema. Eu não vou chamar ela aqui hoje, senão vai dar um problema. Vem cá. Aí Abraão teve o filho e tal. Aí quando ele estava com 99 anos, Deus disse assim: Abraão, eu te chamei para andar comigo, agora anda comigo, e eu te farei perfeito. Eu não te dou regras, eu te dou relacionamento. Vida cristã não é vida de regras, o que eu devo ou não devo fazer. É vida de relacionamento, em que, por causa do relacionamento, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Em que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. E por que não edificam? Porque não são para a glória de Deus, não são para a edificação das pessoas, não são para o bem. Então, eu tenho que precisar de alguém para me vigiar? Esta santidade cheirando a CC tem nenhum valor. Eu quero andar com Deus na liberdade do Senhor, ser livre. Mulheres, sejam submissas aos próprios maridos como convém no Senhor. Como é que convém no Senhor ser submissa? Assim como o Senhor é submisso ao seu Pai. E quando foi que Jesus foi submisso ao seu Pai? Por medo. E quando foi que ele foi submisso por interesse? E quando foi que ele foi submisso por dever? Nunca. Só pelo amor. Só pelo amor. Vida cristã é impossível para nós, mas é possível para Deus. Ele vem viver a vida em mim e vai começar na minha casa. Depois vai começar no meu trabalho, ou como patrão ou como empregado. Na casa como marido e como mulher, como pais e como filhos. No trabalho como servos ou como senhores. Um patrão cristão vai refletir essa vida de Cristo, essa vida ressuscitada. Ele não vai querer levar vantagem. Você sabe por que existe muitas pessoas com problemas? Porque o salário dos trabalhadores estão clamando diante de Deus, gritando por causa das injustiças dos patrões. É sério isso? É sério? Eu tenho que ter muito cuidado com aqueles que trabalham conosco. Eu vi outro dia alguém dizer assim: quanto é que o mercado paga? Meu irmão, você não vive por mercado, você vive na dependência de Deus. Se Deus mandar pagar mais, você tem que pagar.
Não é para o mercado. Quem vive para o mercado é o mundo. Nós vivemos pela direção de Deus. E nós precisamos conversar com Deus. Andar com Deus. Pedir a Deus direção. Há muito empregado que vive de braço cruzado, roubando os seus patrões. Em nome de Cristo, dizendo que são cristãos. Como é que mas eu não tirei nunca nada, mas você gastou tempo. Às vezes até jogando paciência no computador. Paciência, gente. Como é que vida cristã funciona? Dia a dia. Levando o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste. Não passando o outro para trás, não levando vantagem, não desprezando a esposa, não sendo desobediente ao marido. Essa palavra hoje é muito insubmissa. E eu disse que nós vamos tratar, porque eu tenho outro compromisso, mas nós vamos tratar desse problema da insubmissão. Por que tinha que usar véu lá no Velho Testamento, lá no povo de Deus? Lá, agora não, lá. Por que tinha que usar véu? Por causa dos anjos. Por quê? Nós queremos impor determinadas coisas que já perderam a sua postura. Os véus são tirados quando se tem a revelação. Eles são removidos. Porque a substância agora é a revelação da pessoa de Cristo. E não as figuras e as imagens. Hoje nós temos alguém que é suficiente. E que é prático. E que vai no meu dia a dia. E não é você que vai dar conta dele para mim, não. Quem vai dar conta sou eu diante de Deus. Senhor, eu sei que eu sou um pé de barro indigno. Mas eu quero ser tratado por Ti. No meu relacionamento com minha esposa. No meu relacionamento com os filhos. No meu relacionamento com aqueles com que trabalho. Naquele onde eu sou empregado. Para que Tu sejas glorificado. E que eu viva com a transparência diante do Senhor. Irmãos, nós vamos voltar a esse problema, essa questão, e não vamos ter medo de ser transparentes, porque a cura vem pela verdade. A verdade nos liberta e tira todo o medo. Livraria PIB Londrina. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, filosofia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das quase 4.000 mensagens ministradas na primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, às 13h30 da tarde, às 6 horas. Endereço: Avenida Paraná 76A, próximo ao Calçadão, no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 e acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.